Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Quando eu senti tristeza, sentir a cruz pesar, ó Virgem Mãe das dores, de ti vou me lembrar. Virgem Mãe das dores, rogai por nós. Bom dia, Silva, que está aqui conosco, cantando, nos ajudando, e que nós possamos, então, rezar juntos esse dia. E cantar os mistérios da nossa redenção. Sim. E agora vamos preparar o nosso coração para juntos meditarmos a Via Sacra nesse dia especial do Bênção da Manhã. Ao percorrer esse caminho quaresmal, que é sempre um momento de conversão, é sempre um momento de nos prepararmos para celebrar a Páscoa, recordamos aquele que deu a vida por cada um de nós, aquele que se fez obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Nesse tempo de conversão, nós renovamos a nossa fé, o nosso acreditar em Deus. Por isso, nos coloquemos diante de Deus para celebrarmos a nossa Via Sacra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos então iniciar a nossa Via Sacra, primeira estação. Jesus é condenado à morte. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 22 a 26. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Quando Pilatos viu que nada conseguia e que, ao contrário, aumentava o tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Nós vemos que Jesus é condenado à morte. A condenação de Jesus é um julgamento falso. É um julgamento que já está premeditado. Havia o interesse das lideranças religiosas e do Império Romano de condenar Jesus. O condenar aquele que passou a vida fazendo o bem. Aquele que nos ensinou que o essencial é amar. Condenar aquele que ama. Um julgamento premeditado, falso. E nós também podemos nos perguntar como nós agimos diante das situações de tantas pessoas que são condenadas. Muitas vezes vamos a partir de uma premeditação, sem ouvirmos, sem escutarmos, pré-julgamos e condenamos. Às vezes, a injustiça humana começa de forma silenciosa, uma suspeita levantada, uma palavra que muitas vezes é repetida, um julgamento feito sem a gente conhecer a verdade. E foi assim com Jesus.
A multidão deixou-se levar então pelo barulho das acusações e poucos tiveram coragem de buscar a verdade. O Evangelho convida a gente a agir de maneira diferente. Antes de julgar, aprender a escutar. Como é importante a gente escutar. Antes de acusar, escolher a justiça e também a misericórdia. Quem deseja seguir os passos de Cristo precisa cultivar um coração bonito, um coração atento, que é capaz, então, de reconhecer a dignidade humana. É o momento de nós ouvirmos um pouquinho essa cena. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Meditemos então a segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 17. E carregando ele próprio sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Nós vemos nesta cena, Jesus carrega a cruz. O carregar a cruz é carregar os sofrimentos, as situações que nos afligem. E também nós, na nossa vida, fazemos muitas vezes esse caminho de carregar a cruz. Carregar a cruz não é colocar uma cruz no peito usando como um enfeite, mas é trazer no nosso interior a busca que Jesus nos ensina. Diante das fragilidades, ter a coragem de caminhar e ser também o olhar para tantas pessoas que carregam as suas cruzes hoje, os seus sofrimentos, as suas dores. É estar solidário com os moradores das favelas, dos cortiços e, às vezes, como nos falam a campanha da fraternidade, daqueles que vivem sem teto. Carregar a cruz é também vivenciar na solidariedade, como Jesus foi solidário conosco. A cruz não está apenas na igreja, ou então aquela cruz que a gente carrega no peito, nos nossos objetos de devoção. Ela geralmente aparece nos caminhos difíceis que tantas pessoas percorrem todos os dias. Está no trabalhador que luta para sustentar a família, na mãe que enfrenta os desafios para cuidar dos filhos, a maternidade. Está na pessoa que vive a dor da pobreza e da exclusão. Quando a gente olha para essas realidades, com os olhos da fé, a gente percebe, ali também está a cruz. E onde está a cruz, ali Cristo está presente, caminhando com aqueles que sofrem e sempre oferecendo esperança. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Rezemos agora a terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Agora do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus cai pela primeira vez. Uma queda. Uma queda derivada do flagelo, da fadiga, do cansaço. Jesus também, em sua queda, nos ensina como nós, diante das nossas fragilidades, dos nossos fracassos, como nós podemos superar, levantar e caminhar em frente. O olhar da fé que nos dá esperança. E, ao mesmo tempo, o olhar da fé que nos faz ser solidários a tantas pessoas fragilizadas, caídas, que às vezes nos descuidamos. As pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nos asilos, às vezes os migrantes, tantas pessoas que sofrem abandonadas. Não deixamos elas caídas, mas resgatar a partir da fé, o resgatar a partir da compaixão e do amor. No caminho do Calvário, Jesus cai. O corpo já cansado não responde como antes. Essa queda revela algo que a gente bem conhece, a experiência, do limite humano. Dizem que o peso da vida parece maior do que as nossas forças. Mas a história de Jesus não termina na queda. Ele se levanta, continua o caminho. E esse gesto nos recorda que cair faz parte da nossa caminhada. Quem nunca caiu? Mas a fé ensina que a gente precisa recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Em Deus sempre encontramos força para dar mais um passo. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. Agora a gente convida você também a rezarmos juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos? Pedimos ao nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora a gente convida você a gente meditar juntos a quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 34 a 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este é destino a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Maria está olhando Jesus nesse momento tão difícil. Dois olhares se encontram, o de Jesus e de sua mãe. E nas lágrimas de Maria, a mãe de Jesus, nós podemos encontrar tantas lágrimas de tantas mães que sofrem diante do caminhar dos seus filhos. Às vezes pelas quedas da vida, pelos sofrimentos ou por uma vida desenfreada. Mas não estar só. Todos nós podemos, assim como San Diego, encontrar em Maria a nossa força.
um olhar materno. Maria que disse a Diego no encontro em Guadalupe: não se perturbe o teu coração. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Também nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, temos um olhar materno que nos dá força, que nos encoraja, que nos faz caminhar. O olhar de nossa mãe, Maria. Caminhar sempre. E entre tantos rostos naquela multidão, há sempre aquele que se destaca, o olhar de uma mãe. Maria que encontra o olhar do filho que está ferido. Não tem palavras suficientes para descrever esse encontro. Apenas um silêncio cheio de dor, mas também de um amor profundo. Nesse momento estão representadas todas as mães que carregam no coração as preocupações e sofrimentos de seus filhos. Maria conhece a dor humana porque a viveu profundamente. Por isso, continua sendo aquela que acolhe, consola, que acompanha cada filho no seu caminho. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a viva compaixão, vê a viva compaixão. Agora a gente vai meditar a quinta estação. Simão, o Cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Jesus, cansado, maltratado, recebe um auxílio no caminho do Calvário, sentindo a dificuldade e a fadiga de carregar aquela cruz pesada. Um desconhecido foi chamado a lhe dar auxílio. E hoje, como nós vivenciamos a solidariedade do Cirineu? Onde estão os Cirineus da nossa vida, da nossa história? Pessoas que nos ajudam a carregar as nossas cruzes. E nós temos que agradecer a Deus por tantas pessoas. E ao mesmo tempo também sermos Cirineus na vida de tantas pessoas. E nós temos as pastorais na igreja, por exemplo, os vicentinos e tantas outras pastorais que ajudam as pessoas a carregar a cruz. Ao participarmos da nossa comunidade, nós também podemos ser cirineus, ajudar as pessoas que necessitam da nossa ajuda diante do seu sofrimento, diante de suas dores, no carregar sua cruz. No caminho do sofrimento, então, de Jesus, só aparece, o inesperado. Simão de Cirene, ele que ajudou, ele que não procurou aquele momento, mas foi chamado, então, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Os seus ombros passaram a dividir com Jesus, então, aquele peso. Na vida, a gente também é convidado a viver momentos assim. O sofrimento de alguém se coloca diante da gente e surge uma escolha. Seguir adiante, indiferente daquele sofrimento, ou a gente para e ajuda. Quem decide ajudar se torna sinal de amor de Deus no mundo. Em extremo desmaiado, por cima
aceitou confortação. Invoquemos Maria, nossa mãe, a Nossa Senhora, pedindo que ela nos ajude a ser sirineus na vida de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora a gente convida você para a gente rezar, então, a sexta estação, quando Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro de Isaías, capítulo 53, versículos de 2 a 5. Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e que quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores. Ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades. Foi esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Por seus sofrimentos fomos curados. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Se nós olharmos esta cena, uma mulher tem uma coragem imensa. Diante de um condenado, diante de um flagelado, no meio do tumulto da multidão, em meio àqueles que torturam Jesus, ela se aproxima, ela não tem medo. Ela vai ao encontro de Jesus e enxuga o seu rosto. Um rosto ferido, um rosto ensanguentado, um rosto manchado. Ela não se detém na aparência, mas se compadece. O acarinhar de Verônica, o dar um alento. E hoje, quantas pessoas também nos ajudam a enxugar os nossos rostos, os nossos prantos. E também nós somos chamados, assim como Verônica, a não sermos indiferentes, mas enxugarmos o rosto daqueles que sofrem. Não sermos indiferentes para a dor do outro, né? Já parou para pensar quantas vezes a gente julga as pessoas pela aparência, pela posição ou pela utilidade que ela parece ter, muitas vezes, para a gente? Quantas dores alheias passam, então, despercebidas porque não se encaixam naquilo que a gente considera importante? Nem tudo que é valioso chama atenção aos olhos. Muitas vezes o amor verdadeiro se manifesta na dor, na humildade e no cuidado com o outro. É preciso olhar além das aparências e a reconhecer a dignidade e o valor até mesmo naqueles que são desprezados. O seu rosto ensanguentado, o Verônica enxugado, contemplamos com amor, contemplamos com amor. Vamos então agora meditar a sétima estação. Jesus cai pela segunda vez.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo de 22 a 24. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engodo foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pedro nos ajuda a refletir esse momento. Diante do massacre, diante de tantas dores que Jesus está sofrendo, ele não pensa em vingança, não pensa em ódio, mas faz um caminho também do perdão, da compaixão. Perdão, dom. Perdoar é um dom por excelência, um remédio para as feridas. E ele nos ensina que também nos nossos sofrimentos, nas nossas quedas, o perdão, a capacidade de amar, de ser misericordioso, nos deve orientar na nossa vida. E isso vivia fortemente Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O coração humano guarda muitas memórias. Algumas são de alegria, outras carregam feridas, dores. Quando a dor permanece sem cura, pode se transformar num ressentimento. E Jesus apresenta um caminho diferente, o caminho do perdão. Perdoar não significa esquecer o mal, mas libertar o coração para que o mal não continue dominando a nossa vida. O perdão abre espaço para a paz e permite recomeçar com mais liberdade, com mais esperança. Outra vez desfalecido pelas dores abatido, cai por terra ao Salvador, cai por terra ao Salvador. Vamos agora juntos meditarmos a 8ª estação. Jesus consola as mulheres. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 27 a 28. Seguia uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus consola as mulheres que estão ali chorando. Mas ele é sensível à lágrima dessas mulheres e pede para elas não se consumirem em suas dores, mas também ver e colocar as suas dores junto com ele. É uma dor compartilhada e não uma consideração estéril, lágrimas, não lamentações, mas lágrimas de resistência, lágrimas de força, com a vontade de renascer, de olhar em frente. Lágrimas que nascem da fé, que fortalece a esperança. Vamos rezar agora, a gente convida você a rezarmos um Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja feito o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No caminho para o Calvário, algumas mulheres choram ao ver Jesus passar. E ele é quem consola essas mulheres. As suas lágrimas revelam sensibilidade diante do sofrimento. Mas Jesus convida aquelas mulheres, então, a enxergarem aquele momento. A vida não se resume à dor presente. Deus continua conduzindo a história, mesmo quando tudo parece perdido. Muitas vezes são as lágrimas que preparam o terreno onde vai nascer uma nova esperança. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Agora a gente convida você, então, a meditar a nona estação, quando Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Agora da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças que Ele nos amou. Jesus cai pela terceira vez. Apesar da queda em Jesus, é possível ver também a sua força. Uma queda mostra a fragilidade, a força a partir da fé, do acreditar, renova a esperança, o caminhar. Jesus caído, mas capaz de levantar-se. Também nós, quantas quedas caímos, quantos sofrimentos, quantas dores, e às vezes nós nos paramos e falamos, eu não vou dar mais conta. Mas a fé nos faz levantar. E quando nós percebemos, já estamos caminhando novamente, superamos as dores, as dificuldades. Que nas quedas possamos lembrar sempre do amor de Deus, da compaixão de Deus. Nunca estamos sozinhos e somos capazes de nos levantar. Deus está sempre com a gente. Pela terceira vez, Jesus cai. Parece que as forças chegaram ao fim e que o caminho é pesado demais. Mesmo assim, ele se levanta e continua. E esse gesto silencioso ensina algo bem profundo, que a esperança não desaparece, mesmo nos momentos mais difíceis. A fé não livra a gente das quedas, mas ajuda a gente a encontrar coragem, esperança para continuar caminhando. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Vamos agora então meditar a 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes.
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, vou ler agora, capítulo 27, versículos 27, 30 e 35. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e puniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que trançaram, e um caniço na mão direita, e ajoelharam-se diante de Jesus enquanto diziam, zombando, salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com o caniço. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando a sorte. Jesus é despido de suas vestes. Este é um momento, uma situação na época de Jesus e também nós. O despir é uma humilhação total. Jesus é colocado nu diante das pessoas. Jesus é mais uma vez humilhado. Não tinha veste alguma, totalmente desnudado. Essa extrema humilhação que Jesus sofre na sua via sacra, no seu caminhar, esta exposição é muitas vezes, infelizmente, vivenciada por tantos dos nossos irmãos, que são desnudados em sua dignidade, são desnudados e maltratados, desconsiderados como pessoa humana. Que nós saibamos lutar para que isso não mais aconteça, que as pessoas não sejam privadas como pessoa humana, mas que sejam sempre vividas na graça e no amor de Deus. Diante da cruz, Jesus é privado até de suas vestes, da sua roupa. Aquilo que já era sofrimento físico torna-se também humilhação, exposição. Ao contemplar essa cena, a gente lembra de tantas pessoas que hoje têm a sua dignidade ferida pelas injustiças, pela pobreza, pelo desprezo do outro. Em Cristo, a gente compreende que Deus se aproxima especialmente daqueles que mais sofrem e nunca abandona aqueles que são humilhados. De suas vestes despojado, machucado e pisado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Meditemos então nesse momento a 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 32 a 34. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
ao ser crucificado no meio de dois rebeldes, Jesus ainda tem uma palavra de compaixão e de misericórdia, uma palavra que é expressão do amor de Deus. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. O amor que perdoa, o amor misericordioso de Jesus. E também nós podemos, muitas vezes, nos meios dos nossos sofrimentos, das nossas cruzes, ser capazes de perdoar. Perdoar significa caminhar em frente, tirar as amarras que nos prendem, que nos acorrentam no passado. Perdoar significa ser capazes de reconhecer também as dificuldades dos outros. Existem cruzes na nossa vida que não são vistas pelas multidões, elas são aquelas silenciosas, carregadas em quartos de hospital, em casas marcadas pela solidão, ou até mesmo por muitas confusões, ou então também naqueles corações cansados pela doença, pelo sofrimento. Nesses momentos, um gesto de presença pode se tornar luz. Estar ao lado de quem sofre, oferecer escuta, oferecer carinho, é também uma maneira concreta de tornar visível o amor de Deus. Agora rezar uma Ave Maria. Vamos colocar por todas as pessoas que se sentem crucificados na nossa vida, que Maria as ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. Rezemos e meditemos agora a 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 45 a 50. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: ele está chamando por elas. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em voz alta e expirou. Eli, Eli, lama sabactani. É o grito de Jesus. É o grito daquele que está prestes a morrer na cruz. Se sente só, abandonado. E mostra a humanidade de Jesus. Também nós, quantas vezes nos sentimos abandonados, sozinhos em nossas dores.
Mas assim como Jesus, logo percebemos que Deus está do nosso lado. E é doação. E esta cena nos leva a pensar por que Jesus morreu na cruz. Por quê? Por nos amar, para doar a nossa vida. Que essa nossa vida seja sempre baseada na compaixão e no amor de Deus. Do alto da cruz, o grito de Jesus atravessa o silêncio do sofrimento. É o clamor de quem experimenta a dor mais profunda. Esse grito ecoa também na vida de tantos que vivem injustiça, abandono, violência. Deus escuta esse clamor. Em Cristo, até o sofrimento mais duro pode se transformar em um caminho de redenção, em um caminho de esperança. Meu Jesus, por mim morrestes, os meus crimes padecestes. Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é minha dor. Vamos agora meditar a 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Agora do Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 50 a 53. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Jesus é descido da cruz. Vemos mais um gesto de solidariedade no caminho da Via Sacra. José de Arimateia não deixa que Jesus tenha um sepultamento indigno, jogado no vazio, mas dá a dignidade de uma morte. Muitas vezes nós encontramos situações que nos angustiam, de pessoas que não podem ter um sepultamento digno, uma morte digna. Que nós tenhamos a coragem, assim como teve José de Arimateia, de superar as barreiras, superar os medos e ir em busca de ajudar alguém. O corpo desfalecido, que merece uma morte digna. Quando muitos já se afastaram e parecem perder a esperança, vem José de Arimateia e se aproxima. Com coragem, pede o corpo de Jesus e oferece dignidade naquele momento de tanta dor. E o seu gesto lembra que a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas, fazer o bem, cuidar do outro, demonstrar respeito, amor, mesmo quando poucos têm coragem de fazê-lo. Também é uma forma de testemunhar o Evangelho. Agora a gente convida você a rezarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram. Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Meditemos agora a 14ª estação, Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 55 a 56. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Uma morte digna, um sepultamento digno. Nós vemos que as mulheres agora ajudam a Jesus. Elas são capazes de estar presentes. Neste caminho da Via Sacra que percorremos, vemos um caminho de dor, mas também um caminho de solidariedade, um caminho de compaixão, um caminho de esperança, que nasce da fé, que nasce do acreditar em Deus. O corpo de Jesus é colocado no sepulcro. A pedra que fecha a entrada parece anunciar o fim da história. O silêncio envolve aquele lugar, mas Deus também trabalha no silêncio. Enquanto o mundo pensa que tudo terminou, algo novo nasce. Assim é a esperança cristã. Muitas vezes discreta, escondida, mas sempre cheia de vida, preparando o amanhecer da ressurreição. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, magoado coração, magoado coração. Encerramos esse momento oracional agradecendo a Deus por estar sempre presente em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por esse momento, Padre Edivaldo. Eu que agradeço de rezarmos juntos Sim. com as pessoas que estão em casa, esse caminho que nos faz caminhar com Deus.